Nós, há 2 domingos atrás, começamos o estudo tão rico e abençoado deste livro, desta porção da palavra de Deus. Quantos têm sido abençoados por esse estudo? Por isso, quero que mais uma vez você feche seus olhos, e eu gostaria que você repetisse após mim, diga assim: papai. Diga mais alto: papaizinho, o meu papai. Diga assim: eu creio que o Senhor se revelará a mim através da tua palavra. Diga assim: eu creio que eu serei surpreendido. Diga assim: eu declaro que os meus olhos são abertos para ver. Diga assim: meus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a me dizer. Diga amém. Olha aqui para mim. Na primeira semana, então, eu fiz uma introdução contextualizando aos irmãos que Moisés havia sido então aquele que fora usado por Deus para escrever não apenas o livro de Gênesis, mas todos os 5 primeiros livros da palavra de Deus, o Pentateuco, a lei, que também é conhecida pelos judeus como Torá. Nós contextualizamos o motivo pelo qual então este livro foi escrito, no tempo onde ele foi escrito. Eu disse para vocês que nas planícies de Moabe, olhando para a cidade de Jericó, do outro lado do rio Jordão, Moisés então escreve esse livro, a fim de trazer luz e revelação para aquele povo que havia peregrinado no deserto por 40 anos, depois de haver padecido de um jugo de escravidão por 400 anos no Egito. Mas agora aquele povo estava diante da terra prometida, aquele povo estava diante daquele lugar que Deus havia prometido ao seu pai Abraão, que era deles, uma terra que manda leite e mel. E nesse contexto então de entrada nessa terra, Deus usa Moisés para escrever o livro de Gênesis. Moisés então, é como se ele tem uma visão daquilo que estava acontecendo. Isso é muito louco, né? Porque você já parou para pensar, como que Moisés teve uma visão, né, de cada dia da criação, de como aconteceu em cada dia? Deve ter sido uma experiência verdadeiramente arrebatadora. Moisés então tem essa visão, e aquilo então que nós lemos hoje, são os relatos de Moisés, acerca daquilo que ele estava vendo, amém? Vamos pedir silêncio mais uma vez, 1, 2, 3 e, queria que cessasse a movimentação, queria que cessasse, isso, glória a Deus. Amados, nesse contexto então, na semana passada, nós trabalhamos com os irmãos a respeito dos dias da criação. Nós vimos então que Deus, Ele criou a terra em 6 dias, e nós falamos dia por dia. No primeiro dia, a partir do verso 3, Deus então, Ele diz: haja luz e houve luz. Nós vemos ali a criação da luz, a separação entre luz e trevas. Depois no dia 2, Deus então, que já havia declarado o surgimento da luz, Ele declara então o surgimento do firmamento, daquilo que nós chamaríamos de céus, e Ele faz a separação entre as águas de baixo e as águas de cima. As águas de cima que formam as nuvens, e as águas de baixo que formam os mares, os lagos, os rios. Mas é interessante que depois que no terceiro dia da criação, Moisés relata que o Senhor fez no terceiro dia foi declarar que aquela porção que estava embaixo de águas, que as águas se juntassem, de tal maneira que surgisse então, debaixo do firmamento, uma porção seca, e Deus então chama essa porção seca de terra, e chama então o ajuntamento das águas debaixo do firmamento de mares. Quantos estavam aqui? Quantos se lembram disso? Amém? E aí eu disse para vocês, que no terceiro dia, né, está escrito e relatado na palavra de Deus, que além do surgimento da porção seca, que é a terra, nós temos também o primeiro surgimento da vida. Bem sabemos que não era a vida animal, era a vida vegetal, porque então, no terceiro dia da criação, aconteceu algo muito poderoso, porque até neste momento, tudo aquilo que Deus havia criado com aquilo que nós podemos dizer que foi do nada, porque Deus apenas disse, e aquilo que Ele disse surgiu. Tudo bem que Deus continua criando pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, mas o interessante é que aqui no terceiro dia acontece algo diferente. Deus cria algo a partir de outra coisa que Ele já havia criado.
Então no próprio terceiro dia Deus criou a terra, naquele momento que as águas se juntaram e a porção seca então se ajuntou. Mas naquele mesmo dia o Senhor disse: produza a terra. E aí então, neste momento, a terra que havia sido criada por Deus, foi também usada por Deus, para a produção, para o surgimento da vida vegetal. Então, primeiro dia, Deus cria a luz. Segundo dia, Deus cria o firmamento, os céus. No terceiro dia, Deus cria a terra, faz a separação das águas para criar a terra. E além de criar a terra, Deus cria também a vida vegetal. Depois no quarto dia nós temos a criação dos luzeiros, a criação do sol, a criação da lua, a criação das estrelas. E isso é muito doido, porque eu me lembro que eu comentei com vocês, olha o quanto isso é maravilhoso, saber que Deus criou a terra antes de criar o sol, que loucura, né? Enfim, nesse dia então nós temos a criação dos luzeiros, para marcar os dias, as estações, e sempre quando eu medito nisso, eu fico tão entusiasmado em olhar como o Senhor faz as coisas. Olha aqui para mim, eu tenho algo para te dizer. Sabe por que o Senhor criou uma alternância de luzeiros? Você sabe por que o Senhor determinou que de noite seria a lua, mas de dia seria o sol? Para que todos os dias, quando você acordar, você possa olhar para o céu e perceber que algo mudou. Porque quando você vai dormir, o luzeiro que está lá em cima é a lua, mas quando você acorda, o luzeiro que está, radiante é o sol. Sabe por quê? Para você ter essa dimensão de que todo dia existe algo novo, de que todo dia existe uma nova oportunidade, de que todo dia você pode recomeçar, de que todo dia existe graça de Deus disponível para você, de que não importa aquilo que aconteceu ontem, não importa aquilo que aconteceu na noite passada, porque se o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Oh, irmãos, você sabe, eu fico maravilhado olhando para o quanto o Senhor é poderoso, como Ele pensa em tudo. E então, depois de haver criado os luzeiros no dia 4, no dia 5 então, nós temos o surgimento de animais. Mas é interessante porque assim como no dia 5, no dia 6 também teríamos a criação dos animais. Mas a diferença é que no dia 5 nós temos a criação daqueles animais que iriam voar sobre o firmamento, as aves, pássaros, todos os animais que voam, e os animais que fariam então a vida aquática, todos os peixes, todos os seres que vivem debaixo da água. No dia 5, a criação das aves, da vida que voa e da vida aquática, de todos os seres aquáticos. No dia 6, o dia 6 começa com o Senhor criando os animais terrestres, tanto aqueles que seriam os animais domésticos, aqueles que hoje são companheiros, aqueles que o homem se relaciona, como também os animais selváticos, assim como também os animais que rastejam, as 3 classes, de animais que Moisés relata que foram escritos no dia 6, mas enfim, dia 5, animais que voam, vida aquática, e dia 6, animais terrestres. E esse foi o ponto que eu terminei na semana passada. Gostaram da revisão? Então vão gostar ainda mais da aula. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Mas o dia 6 não havia terminado, porque a partir do verso 26, e aqui eu quero fazer um convite para você, aperta o cinto aí bem apertado, porque nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. A partir do verso 26, do capítulo 1 do livro de Gênesis, se alguém puder projetar, Gênesis capítulo 1, verso 26, algo poderoso acontece, e hoje eu quero convidar você a perceber quais são os efeitos disso que estava acontecendo. A escritura diz, também, olha aqui para mim, por que também? Porque nós estamos durante o dia 6, o dia não acabou, e também nesse dia, e aí tem algo muito poderoso para quem fala, disse Deus, olha aqui para mim, porque tudo que Deus faz através da sua palavra. Você lembra que até então a ordem de todos os dias é a mesma? A primeira coisa, Deus fala, e aí a partir do momento que Deus fala, Ele cria o que não existe. Depois de Deus falar, Deus dá nome. Lembra que eu ensinei isso para você domingo passado? Que Deus nomeia aquilo que Ele criou. Então primeira coisa, Deus fala. Segunda coisa, Deus dá nome àquilo que Ele criou. Mas depois de falar e dar nome àquilo que Ele criou, nós temos ali o relato de Deus de que aquilo que Ele havia criado era bom.
Se você olhar em todos os dias, dia 1, 2, 3, 4 e 5, depois de ter criado, de ter dado o nome, Deus Pai virou e falou: olha, isso que foi criado é bom. Moisés relata isso. E depois nós temos a narrativa de Moisés de que houve tarde e manhã aquele dia, de que então aquele dia havia se encerrado. Por mais que Deus aqui já tinha criado os animais, e já tinha dito que a criação dos animais terrestres era boa, nós temos de novo a palavra aparecendo. Deus vai falar, e quando Deus está falando no capítulo 1 de Gênesis, Deus está criando, porque eu disse para você também na semana passada, que a primeira função da palavra, a primeira função daquilo que o Senhor te deu hoje como instrumento de você abrir sua boca, é para criar algo que não existe. E então Deus disse: façamos, e aqui é algo muito poderoso, porque simplesmente ao olharmos a conjugação do verbo fazer nesse versículo, nós até podemos tecer um comentário, que não é especificamente o que eu vim dizer hoje, mas que nos ensina a respeito da teologia bíblica, de que o verbo fazer está conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos quem? O sujeito oculto aqui é nós façamos. Isso denota então de que o Deus Todo-Poderoso, Ele não é um só, mas que existe então uma pluralidade na pessoa de Deus. Pastor, me explica isso. Você não vai entender, nem eu saberei explicar, porque a nossa mente não é capaz de entender aquilo que é a mente divina. Como que pode 3 em 1? Não sei, eu só sei que é assim porque o Senhor diz que é. E quanto mais eu medito no fato de eu não saber, mais eu me apaixono por esse Deus que é tão grandioso e que faz questão de me apequenar. Façamos, porque Deus é plural. Aqui é a primeira menção da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante que no verso 2 já tinha aparecido o Espírito, que falou que o Espírito pairava, o Espírito de Deus. Então nós já tínhamos o indicativo da Trindade lá no verso 2 também, aqui de maneira bem explícita, da conjugação do verbo fazer. Façamos o homem a nossa imagem. Agora, você tem que entender que o que vai acontecer aqui é diferente de tudo que tinha acontecido antes, porque agora, aquilo que Deus está fazendo, que Ele chama de homem, diferente de todas as outras coisas, Ele cria a sua imagem. Nenhuma outra criatura teve essa oportunidade, nenhuma outra criatura teve esse privilégio, apenas o homem. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E aí não só isso, não apenas o fato de que este ser que havia sido criado agora, o homem, é a imagem e semelhança. Além disso, o Senhor vira para este homem que Ele escolheu para ser a sua imagem e semelhança, e Ele diz: tenha ele, este ser que é a minha imagem e semelhança, domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Uau! Ele cria então um ser à sua imagem e semelhança, e ainda dá a esse ser domínio. Eu já estou me adiantando, eu fico empolgado lendo, aí eu fico, oh meu Deus, eu tinha escrito para falar isso, mas eu já estou falando só enquanto eu estou lendo. Verso 27, só para terminar a leitura então. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Ponto e vírgula. Homem e mulher. Diga comigo, homem e mulher os criou. Tem algum terceiro gênero aqui ou não? Prevejo problemas. Aleluia, glória a Deus. Se for pela causa do evangelho, pela causa da palavra, eu não estou nem aí, o que vão fazer comigo? Verso 28, e Deus os abençoou, além de criar com a sua imagem, conforme a sua semelhança, além de dar domínio, Ele ainda é abençoado. Diga assim: eu sou abençoado. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Por isso eu quero profetizar, se porventura você está tentando ter filho e não consegue, hoje você vai sair daqui com o milagre de Deus, porque você é abençoado para ser fecundo.
E se você é solteiro, para você ser fecundo, você tem que casar. E eu quero profetizar que você vai encontrar a pessoa que Deus tem para você. Essa hora a igreja parece que vibra mais. Eu já falei que a unção do casamento está aqui, né? Foram 8 casamentos em 3 meses. Gente, vocês me ajudam, gente. Mas eu já tive o primeiro jantar do recém-casado dessa sexta. Então eu tenho mais 7 bocas livres aí, em haver. Brincando, mas é verdade. E Deus abençoe, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós vamos encher essa terra. Sujeitai e dominai sobre, mais uma vez, repetindo, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra, verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Uau! E também tudo que há, tudo que foi escrito, então é para seu mantimento. Glória a Deus. E disse Deus aí: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Gente, olha aqui para mim. Então, a criação do homem é um evento muito especial, por ter sido então algo que a própria palavra de Deus descreve como algo especial, pelo fato de que ao homem foi concedida a graça de ser chamado à imagem e semelhança de Deus. Você sabe que ao afirmar isso, talvez a primeira dúvida que alguém pode ter é a seguinte: pastor, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Aí talvez você possa se perguntar: será que ser a imagem e semelhança de Deus é porque então Deus habita em um corpo como esse que eu e você habitamos? Você acha que é isso? Não, Deus não habita em um corpo como esse. Mas ser a imagem e semelhança de Deus quer dizer que o Senhor, pela sua graça, decidiu colocar em nós alguns atributos que pertencem a Ele. Você entendeu o que eu disse agora? Ser a imagem e semelhança de Deus significa receber de Deus atributos que Ele decidiu compartilhar conosco e que Ele não havia concedido a nenhuma outra criação antes de nós. Então, a humanidade, o ser humano, o homem, ele possui características que os animais não possuem. Ele possui características únicas. Então, existe uma inteligência no ser humano, existe uma capacidade de criatividade no ser humano, existe uma capacidade de demonstrar amor e afeto, existem características que nos fazem especiais do ponto de vista de que Deus resolveu compartilhar conosco características que eram dele. Isso não significa que todos os atributos de Deus nós possuímos, não. Então, existem alguns atributos que o Senhor decidiu, que literalmente seria preservado como algo único dele, só Ele é o grande eu sou. Eu falo isso porque tem gente que quando vai falar a respeito de sermos imagem e semelhança, vira e fala assim para você: porque você é igual a Deus. E quem está te falando isso é igual um herético, ou melhor, é porque você não é igual a Deus. Você é a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas não é igual. É imagem e semelhança porque você tem características que Ele tem, mas Ele tem infinitas características que você não tem. Você está me entendendo? Por exemplo, a onipresença. Deus está em todos os lugares. Você é onipresente? A onisciência, Ele sabe de todas as coisas. A onipotência, Ele pode todas as coisas. A eternidade, Ele é o alfa e o ômega. A perfeição, nós não somos perfeitos. Então, não caia nessas conversas de que você é igual a Deus. Você não é. Você é a sua imagem e semelhança. Porque existem muitos, infinitos atributos, gloriosos atributos, que são atributos únicos, exclusivamente divinos. Mas pela graça de Deus, Ele compartilhou alguns conosco. Quantos estão comigo? Dá um glória a Deus aí.
Mas olha só, de maneira muito clara então, e objetiva, eu posso te responder, qual então foi o motivo de Deus, a razão de Deus, ao criar o homem? O que estava na cabeça de Deus? Duas coisas. Em primeiro lugar, Deus então, Ele decidiu estabelecer um representante seu na terra. Olha só, uma vez que essa distinção a respeito do ser humano e dos outros seres que haviam sido criados por Deus, fica de uma maneira muito clara, e além disso, de Deus conceder ao ser humano o domínio sobre aquilo que havia sido criado, o que isso significa então? Que Deus decidiu que o homem representasse então o próprio Deus aqui na terra. Você é um representante de Deus na terra, por isso que você tem capacidade de dominar. Isso é poderoso. Então essa é a primeira razão pela qual, quando eu digo primeiro, não quer dizer que é mais importante, é só porque eu disse para você que eu ia pontuar duas. A primeira é essa: Deus então escolheu você para ser um representante dele na terra. Você sabe que, abrindo um parênteses, eu quero até, com muito amor, compartilhar aqui algo ao seu coração. Você viu que quando Deus descreve sobre aquilo que o homem teria domínio, Ele começou a descrever animal isso, animal aquilo, animal que rasteja, animal que voa, animal isso, mas tem uma coisa que Ele não disse que você tem domínio sobre. Você não tem domínio sobre o outro ser humano. Isso é muito importante. Sabe por quê? Para que você nunca caia no erro de achar, em qualquer nível de relacionamento humano que você possui, em qualquer nível de liderança que você exerce, que você tem domínio sobre outra pessoa. Você não tem. Se Deus coloca como líder sobre alguém, você está ali para influenciá-lo e não para dominá-lo. Isso é muito sério. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é assim. Amém? Mas qual é a segunda razão? E acredito eu sim, ser esta segunda a mais importante das razões, ao Deus então ter criado o homem, de que Deus, Ele decidiu criar um ser, a sua imagem, a sua semelhança, com o objetivo de se relacionar com esse ser. Na semana que vem eu vou falar um pouco disso, sobre esse relacionamento. Deus decide se relacionar com o homem. Você foi criado para se relacionar com Deus. Um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, um relacionamento voluntário e amoroso. Esse foi o motivo pelo qual o Senhor te criou. Amém? E olha, eu digo algo para você, irmãos, que o Senhor possa nos abrir os olhos, de que o Senhor deseja ter um relacionamento conosco. Na semana que vem, embora essa não será talvez o foco principal da minha ministração, mas eu quero só descrever um pouco com você qual é o contexto que Deus insere o homem. Sabe por quê? Presta atenção, aqui acabou o capítulo 1, você sabe que depois do capítulo 1, a história principal que vem depois é o capítulo 3, infelizmente, que é o capítulo que vai narrar a queda do homem. E no capítulo 2 e também no começo do capítulo 3, nós temos ali então a descrição de como era esse ambiente que o homem que foi criado foi inserido. Aqui no capítulo 1 já fala, Deus criou o homem e uma mulher. E aí no capítulo 2 então, Moisés vai narrar acerca de como foi o processo da criação do homem, como foi o processo da criação da mulher, e como era esse jardim, esse jardim do Éden, como que ele era, qual era esse ambiente que o homem foi inserido. Então esse não é um assunto para essa semana, é um assunto para a semana que vem, porque eu vou apenas encerrar o capítulo 1 hoje, e só falar dos 3 primeiros versículos do capítulo 2, mas olha, amados, eu quero aproveitar isso, porque eu preciso abrir o meu coração, e quando eu estava meditando sobre essas verdades espirituais, o Senhor veio falando algumas coisas no meu coração, que eu preciso soltar aqui, igual semana passada no verso 3, eu andei soltando os negócios que o Senhor vai ministrando, porque o que é palavra de Deus, é palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser dita e falada. O cristianismo, ele faz questão, em todo tempo, irmãos, se você é cristão, e a palavra de Deus é uma regra de fé para você, é inevitável você perceber, que o cristianismo, ele nos traz distinções. Eu falo porque agora nós estamos em um mundo que quer relativizar tudo,
que quer dizer que tudo é igual para algumas coisas que não são iguais. A palavra de Deus não fica em cima do muro. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela é exata. Então, por exemplo, olha aqui para mim, por que eu estou dizendo isso? Moisés, ele faz questão de vir nos ensinando algumas coisas, porque quando Moisés escreve, é o seguinte: os caras que ficaram no Egito e que iam entrar lá nas terras que nós as chamaríamos de terra prometida, mas que estavam, sendo dominadas por povos pagãos, essa galera tudo adorava outros deuses, sim ou não? E os deuses que essa galera adorava, tanto o povo de Canaã de um lado e o povo do Egito do outro, eles adoravam, como eu disse para você, o sol, Ra, a lua, as estrelas, tudo, eles adoravam os objetos da criação. E aí então Moisés vem para afirmar: olha, Deus e a criação não são a mesma coisa. E essa é a primeira distinção que a palavra de Deus diz, que o mundo, a natureza não é Deus. Está claro isso? Mas aí depois tem essa segunda distinção que eu falei hoje aqui para você. Qual foi a segunda distinção? Que embora também nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos igual a Deus. Então existe uma distinção entre Deus e o mundo, sim. Entre Deus e a natureza, sim. Mas também existe uma distinção entre Deus e a humanidade, sim. Também existe uma distinção entre Deus e a humanidade. Eu posso te falar uma outra coisa que as pessoas sempre querem colocar tudo na farinha do meu saco? Quando elas vão falar a respeito do homem, e elas dizem então que o homem é apenas um animal racional, que como se na realidade nós somos simplesmente como outros animais evoluídos. Mas não, a palavra de Deus mostra de uma maneira muito clara que o homem não é como um animal. O homem não é apenas um animal racional, não é. Animal é uma coisa, homem é outra coisa. E deixa eu te contar uma coisa, não escandaliza não, é só a palavra de Deus, mas Deus, Ele atribui um valor maior ao homem do que aos animais. Mas agora tem gente que fala que, meu Deus do céu, presta atenção, eu não estou defendendo o que é errado, pelo amor de Deus, eu só estou defendendo o que é certo. Por exemplo, você lembra quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, Ele vira e fala assim: gente, por que vocês estão ansiosos? Olha para os passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais Ele vai cuidar de você. Lembra disso? Mateus capítulo 6. Então presta atenção, se Deus mandou a gente olhar para os passarinhos e pediu para a gente relaxar, porque se Ele cuida dos passarinhos, quanto mais de nós, em outras palavras, o que Jesus está falando? Você é mais importante que um passarinho. Pastor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Porque eu vou te contar uma coisa, o mundo quer tirar essas distinções que a palavra de Deus faz, porque eu vou deixar muito claro aqui, o que é certo e o que é errado. Porque hoje em dia, quando imagina alguém que comete o crime de matar um animal cuja espécie está em extinção. Meu amigo, um cara desse é assim, você tem noção do crime que é matar um animal cuja espécie está em extinção? Aí eu te pergunto, é crime mesmo? Está errado mesmo? Tem que ser duramente punido mesmo? Sim ou não, gente? É óbvio. Mas é o seguinte, matar animal em extinção não pode não, mas matar criança no ventre da mãe pode. Mas o aborto não tem problema, é um direito da mãe. Direito da mãe? O mundo está querendo valorizar mais animal do que o ser humano, e Deus disse que não é assim. Então eu quero te contar uma coisa, ano que vem tem eleição aí, você toma muito cuidado em quem você vai votar. Nós temos que ser pelas diferenciações que a palavra de Deus diz. A vida humana é muito importante. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu já ia falar mais tarde, mas eu falo agora. O cristianismo é a base da ética civil. A base da ética é o cristianismo, sabe por quê? Porque deixa eu te contar uma coisa, o que faz o homem então ser esse ser especial? Aí eu te pergunto, é a cor dele? É a raça dele? É o país que ele nasceu? É o diploma que ele tem pendurado na parede? É a conta bancária dele? Não é. Sabe o que faz o ser humano especial? Só o fato dele ter nascido e ter sido gerado à imagem e semelhança de Deus. Aí é por isso que Moisés lá na frente vai virar e falar: olha, não adultere. Porque em outras palavras, como que você vai fazer mal a alguém
porque é minha imagem e semelhança. Não furte, não roube, não mate. Em outras palavras, se você parar para observar, a base da ética da sociedade, a base da ética civil, é tudo pelo entendimento daquilo que o homem é aos olhos de Deus. Por quê? Porque se ele é a imagem e semelhança de Deus, então toma muito cuidado com o que você está fazendo com aquela que é a obra-prima da criação de Deus. Toma muito cuidado com aquilo que você está fazendo com aquela que é a menina dos olhos de Deus. Você está me entendendo, irmãos? E é interessante porque quando a palavra do Senhor fala que Deus criou o homem, homem e mulher os criou, lembra disso? Olha que interessante, você sabe que no hebraico, a palavra homem, a palavra Adão, Adão em hebraico, ele significa na realidade uma raça que é composta por dois seres. Então, quando nós nos referimos aqui à criação do homem, nós não estamos nos referindo apenas à criação do sexo masculino, nós estamos nos referindo à criação da espécie humana. Por isso que nós chamamos homem e mulher de ser humano, homem, humano. Agora, essa palavra em hebraico, ela possui um significado dual, um significado duplo. Por quê? Porque o homem Adão, ele tem duas traduções no hebraico. A primeira é Zakar. Sabe o que Zakar significa? Macho. Mas por outro lado, também tem Nikbá. O que Nikbá significa? Fêmea. Ou seja, o ser humano foi criado de maneira dupla, macho e fêmea, homem e mulher. E não existe um terceiro gênero. E não existe também uma semelhança em aquilo que Deus criou para ser distinto. Por isso, eu posso fazer uma afirmação para você: quem determina o gênero é a biologia. Quem determina o gênero, absolutamente, não é a sociedade, não é nem a vontade pessoal de um ser caído. Quem determina o gênero é a criação de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Zakar e Nikbá. Amados, Deus então determina isso. Para quê? Para que eles então sejam abençoados, se multipliquem. Sabe o que é interessante? Porque aquilo que é obra das trevas é tão tolo que chega a ser assim. Imagina, se então cada um pode escolher em ser o que quiser. Aí eu te faço uma pergunta: qual vai ser o futuro da raça humana? Sendo que a obviedade é que a multiplicação, a fecundidade, o surgimento, a reprodução aconteça através desses seres que o Senhor criou, diferentes sexualmente falando, mas iguais do ponto de vista de valor, significado, dignidade e honra. Deixa eu contar uma coisa para você. Adão é um só, homem e mulher. Então, com relação a nós compararmos então Zakar e Nikbá, quero te falar uma coisa: a mulher e o homem, ambos possuem o mesmo valor diante de Deus. Ambos possuem absolutamente o mesmo valor. No cristianismo, nós não temos a atribuição de um valor maior, igual em outras religiões possuem. Isso é abominável diante de Deus. Religiões que tratam a mulher com desprezo, ou a mulher em uma posição de não ter o mesmo valor cujo homem, é algo que aos olhos de Deus é abominável. Vocês estão me entendendo? Possuem o mesmo valor, a mesma honra, a mesma dignidade. São criaturas de Deus. Agora, são distintos. Por quê? Porque eles se complementam. Eles se complementam para que a raça humana se perpetue. Irmãos, isso é poderoso, maravilhoso e perfeito. Deus é perfeito. Eu fico empolgado quando eu medito nisso. Deus é perfeito. E sabe o que é interessante? Nós estamos aqui estudando Gênesis 1. E parece que hoje o que o mundo mais precisa de ouvir é Gênesis 1. É como se hoje a gente tem que ficar falando aquilo que é a primeira página da Bíblia. Imagina as outras. É isso mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais o fim se aproximar,
mais aquilo que é básico, elementar e fundamento será questionado. É por isso que nós precisamos edificar uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus. Deixa eu contar uma coisa: homem de Deus não tem opinião, homem de Deus tem a palavra. Por isso que você tem que ser cheio da palavra. É por isso que nós vamos estudar aqui nesse púlpito domingo após domingo a palavra. Porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que é a palavra e ponto final. Amados, nosso Deus é perfeito. Última frase, para eu já partir para o fim. Por isso que é hilário alguém que quer falar que odeia o cristianismo, mas quer levantar a bandeira de preservação ao meio ambiente. E odeia o cristianismo. Entendi. Alguém que quer simplesmente defender a bandeira, né, enfim, da ajuda ao necessitado e odeia o cristianismo. Porque é essa pregação de que todos possuem o mesmo valor, que eu vou te contar uma coisa. Você sabe aonde se viu pela primeira vez a inclusão social, a ajuda ao necessitado? Na palavra de Deus. Tanto nas tradições judaicas, na origem da teologia do Antigo Testamento, a caridade, a obra social estava lá. No início da igreja neotestamentária, na igreja apostólica de Atos, a obra social estava lá. Por quê? Porque ninguém pode ficar esquecido. Você não lembra que uma das primeiras tretas que a igreja de Atos teve foi com relação à distribuição de cesta básica, porque tinha as viúvas helenistas que estavam sendo aparentemente desfavorecidas nessa distribuição. Para tudo. É engraçado que o livro de Atos está lá narrando mover, está narrando avivamento, está narrando cura, está narrando perseguição, mas o livro para tudo para falar, mas a viúva helenista não pode ficar sem a cesta básica não, então vamos levantar até diácono aqui. Olha isso. Por quê? Porque a igreja tem que ter esse coração de servir aquele que precisa. Esse é o coração, ou seja, isso está na igreja. Isso não é uma bandeira que alguém que fala que odeia a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa boa. Amados, em suma, eu digo algo para você. Você percebe que tudo que Deus faz em ordem. Você sabe que, eu quero até falar uma coisa aqui para você. Você já parou para pensar, por que Deus fez tudo em 6 dias, e não apenas em um estralar de dedos? Porque Deus queria te ensinar. Porque Ele, como Ele é todo poderoso, como é onipotente, Ele poderia fazer do jeito que Ele quisesse. Se Ele quisesse falar assim, haja tudo, ouve tudo, pronto. O capítulo 1 seria resumido em um versículo: haja tudo e ouve tudo. Mas não, Deus quis fazer de uma maneira processual. Por quê? Porque Ele queria ensinar você, que não é Deus, de que as coisas não acontecem da noite para o dia, de que na vida humana nós precisamos aprender a respeitar os processos, nós precisamos aprender a ter paciência, nós precisamos entender que você não vai conquistar tudo na sua vida de hoje para amanhã, não. Hoje Deus te dá algo, amanhã você recebe outra coisa, e cada dia é uma vitória. Você está preocupado como que você vai casar, porque você não tem isso ou aquilo? Quero te contar, case, e Deus vai te abençoar para você construir a vida do lado dessa pessoa. Nós não precisamos de querer as coisas prontas, mas não, quero profetizar que a cada dia algo mais lhe será acrescentado. E todo dia você terá uma vitória. Sabe o que é interessante com relação a finanças? Muita gente fala um monte de coisa nessa geração, que na internet todo mundo tem voz. Mas sabe o que o homem mais sábio que passou pela terra diz? Bem-aventurado é aquele que ajunta de pouco a pouco. Loucura. Agora nós estamos na geração de você tem que fazer o isso e aquilo. Presta atenção. Nada de errado você, bombou, glória a Deus, né? Mas vou te contar também, se você só sentar com todo mundo que bombou, senta com ele. Senta. Teve um cara que estourado da internet que falou assim, não, pois é rapaz, eu bombei na internet de repente, depois de 1000 vídeos no YouTube. Em outras palavras, tudo na vida é processo. Deus poderia ter criado tudo de uma vez, mas Ele decidiu fazer isso em 6 dias, para quê? Para te ensinar
que a vida é uma vida processual. Eu acredito, talvez, pode ser que se eu estou falando isso é porque o Espírito Santo quer falar com alguém aqui. Agora, olha aqui para mim, além disso, de Deus ter feito tudo de uma maneira processual, sabe o que a gente percebe? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus perfeito, tudo que Deus criou está perfeito, está harmônico, está tudo no lugar, tudo teve um motivo. Todas as coisas tinham que ter sido criadas antes do homem, para que quando o homem chegasse, Deus pudesse falar para ele: está vendo essa árvore? É para você, é para o seu mantimento, está tudo preparado para você, porque tudo que Deus faz tem um significado. Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada de qualquer jeito, tudo tem um propósito estabelecido debaixo dos céus. Olha aqui para mim, eu quero te contar outra coisa. Talvez você pode perguntar: pastor, então aonde que entra a maldade? Aonde que entra a doença? Aonde que entra a morte? Aonde que entra todas essas tragédias que alguém pode enfrentar? Deixa eu te contar uma coisa, entra, porque infelizmente, eu vou daqui uns dias, talvez domingo que vem, te ensinar sobre o capítulo 3, entra, porque o pecado apareceu, porque antes do pecado, você não encontra nada disso. Você fala: pastor, então meu Deus do céu, porque então depois que o pecado apareceu, surgiu a maldade, a doença, a morte, a miséria, a pobreza, isso, aquilo. Mas deixa eu te contar uma coisa, por mais que o pecado tenha aparecido, nós estamos aqui para bradar a boa notícia do Evangelho, porque o que surgiu não foi apenas o pecado, surgiu também a provisão para o pecado. Eu quero te falar que o Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que tudo sustenta na palma da sua mão, Ele já proveu o problema do pecado. Cristo Jesus, o seu Filho, foi enviado na terra, Ele pisou nessa terra, na terra que Ele havia criado, Ele pisou, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que hoje você não viva a vida pós-pecado, mas você viva a vida que Deus criou o homem para viver. Qual que é a vida que Deus criou o homem para viver? É a vida adâmica antes do pecado. Então eu quero te contar uma coisa, se você está em Cristo, você está nessa posição de alguém que desfruta de tudo aquilo que Adão desfrutava antes da queda, antes do pecado. Quando Jesus vem para te dar saúde. Você está doente, Ele veio para te dar saúde. Você está morto nos seus projetos, nos seus sonhos, olha aqui para mim, Ele vem para te dar vida, Ele vem para soprar vida sobre a sua vida, e vida em abundância. O time de adoração pode subir aqui. Amados, olha aqui para mim, você tem valor diante de Deus, único e exclusivamente pelo fato de que você existe e foi criado por Ele. Isso é poderoso. E para finalizar, capítulo 2, verso 1, a Escritura diz: assim pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E aí, no verso 2, Moisés continua: e havendo Deus terminado no sétimo dia, presta atenção, em outras traduções, nos deixa claro, e até porque o próprio Moisés disse, no livro de Êxodo, que Deus fez tudo em 6 dias. Então esse terminado aqui é o contexto que está sendo narrado, mas tudo que foi criado em apenas 6. No sétimo dia, a palavra do Senhor diz: tendo Deus terminado, sétimo dia, sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O sétimo dia é o dia do descanso. Depois a palavra do Senhor continua e diz: e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí eu tenho algumas perguntas para você. Por que Deus descansou? É porque Deus cansa? Se a gente for pensar, obviamente, aqui no cansaço humano, físico, claro que Deus não descansou porque Ele cansa fisicamente. Não, porque Deus, embora somos a sua imagem e semelhança, Ele não está em um corpo como nós estamos. Ele descansou aqui no sentido de que agora estava tudo pronto. Ele não precisava fazer mais absolutamente nada. E Ele estava alegre com a sua obra, Ele estava alegre com a sua criação. Ele descansou porque tudo estava pronto. E deixa eu te contar uma coisa. Olha, eu estava meditando, vou te contar algo que é muito poderoso. Se você olhar todos os dias da criação, do 1 até o 6, sempre
A narração no final do dia é: houve tarde e manhã aquele dia, sim ou não? Mas se você for para o verso 4, já vai mudar de assunto. Esta é a Gênesis do céu. Agora o verso 4 vai começar a explicar tudo que o capítulo 1 falou. Verso 3 que acaba o assunto, volta para o verso 3. Aí eu te pergunto, por que no sétimo dia não aparece houve tarde e manhã o sétimo dia? Sabe por quê? Porque o sétimo dia não acaba. Em outras palavras, sabe o que Deus quer te ensinar? Vou te contar, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, já está tudo pronto. Você sabe que Deus nunca mais vai precisar de criar algo aqui na terra? Tudo que precisava ser criado, Ele já criou. É por isso que a gente não acredita em um surgimento de algo que não havia sido criado antes. Não existe isso biblicamente falando. Mas eu vou te contar uma outra coisa também. Porque Deus, Ele não coloca a finalização desse dia. Pode começar a tocar. Porque Ele quer convidar você a entrar no descanso que é dEle. Não existe finalização do sétimo dia. Porque esse descanso é para você. Esse descanso está disponível para você. Amados, quero contar algo para você. No final de todos os dias, do 1º ao 5º, o Senhor viu aquilo que Ele fizera e disse: é bom. Mas no final do 6º, quando Ele viu o homem, Ele não falou que aquilo era bom. O que Ele falou? Isso é muito bom. Porque aos olhos de Deus, o homem é a obra-prima da sua criação. Eu quero dizer algo para você. Eu quero cantar aqui hoje 2 músicas. Uma primeira música para que você tenha revelação do seu valor diante de Deus. Porque em todo tempo, sabe o que o diabo quer fazer? O diabo quer atacar o seu valor aos olhos de Deus. O diabo quer atacar o seu valor em virtude daquilo que você ouve às vezes dentro da sua casa, daquilo que você ouve talvez no seu trabalho ou na sua escola, palavras negativas, palavras pejorativas. Mas eu quero te dizer, não fique com palavras que o diabo lança, fique com a palavra que Deus tem para você, fique com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Meu irmão, quando Deus criou você, Ele olhou para você e disse: isso não é bom, isso é muito bom. Porque a minha imagem é a minha semelhança. Como eu disse, não é porque nós somos igual a Deus, não. Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Mas olha aqui para mim, por outro lado, nós refletimos a glória dEle. Quando a criação olha para mim, para você, fala: uau, eu fico imaginando como é esse Deus todo poderoso, criador de tudo e de todos. Olha aqui para mim, eu não sou nem um pouco antropocêntrico, não sou. O homem não é centro de nada, o centro de tudo é o Senhor. Mas você sabe que para a glória de Deus, Ele atribuiu valor ao homem. O valor que foi atribuído ao homem não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque você expressa, você reflete a glória de Deus. Você reflete o próprio Deus, como um espelho que reflete. Por que você reflete? Porque você é a imagem e semelhança. Porque Ele colocou características em você que pertencem a Ele. Queria que você ficasse de pé, agora onde você está. Quero dizer algo para você. Hoje você vai sair daqui com aquela ousadia de quem você é em Cristo Jesus. De quem você é em Cristo Jesus. Nós vamos cantar 2 músicas. A primeira música é para você, de fato, receber esse ensinamento a respeito do seu valor diante de Deus. Mas depois, na hora de nós celebrarmos a mesa do Senhor, nós iremos glorificar aquele que é o Criador dos céus e da terra, e apenas a Ele toda a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, diga: meu irmão, Deus atribuiu valor, mas o seu valor
não é determinado pelo seu comportamento, o seu valor não é determinado pelo seu merecimento, mas é a graça de Deus. A graça de Deus te fez ser a imagem e semelhança dele. Aleluia.